Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos, porque já sentimos a tua presença neste lugar. Te louvamos pela tua misericórdia de estarmos aqui nesta noite. Papai querido, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Papai querido, que nesta hora o fogo do Senhor venha ser derramado sobre as nossas vidas, consumindo, ó Pai, todo espírito de enfermidade. Vai consumindo, ó Pai, tudo que tem causado, ó Pai, essa gripe, esse cansaço, essa moleza no meio da tua igreja. Papai querido, vai lançando por terra nesta noite, mas que nesta hora, Senhor, a presença do Senhor, a unção do Senhor, venha ser completa neste lugar, nas nossas vidas. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Papai querido, que a palavra que venha ser ministrada, venha do seu coração para os nossos corações nesta noite. Eu apresento o teu servo que irá ministrar. Usa ele, ó Pai, da forma que o Senhor quer para falar conosco nesta noite. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos nesse domingo. Friozinho ainda, mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Abram vossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versículo do 10 a 20. Efésios 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso contra toda perseverança e súplica para todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro sentido da palavra é nos mostrar algo a qual nós não conhecíamos antes. Mostrar algo espiritual que nós só vamos ver através da fé. Só vamos enxergar através da palavra de Deus colocada dentro do nosso coração. Porque quando nós estávamos no mundo, nós acreditávamos naquilo que o mundo falava para nós. Nós
na maioria, nos esguiávamos da palavra, não queríamos saber de compromisso com Deus, não queríamos saber de compromisso com a palavra do Senhor. Mas no determinado momento, quando nós nos aproximamos dessa palavra, ela vem contra o nosso coração e começa a nos mostrar o verdadeiro caminho. Saulo sabia disso, porque ele teve uma experiência com Deus, ele perseguiu a igreja de Deus, ele correu atrás daquelas pessoas, ele criticou coisas que talvez, quando nós também estávamos no mundo, teríamos feito. Mas Deus foi misericordioso conosco, e essa palavra, através da palavra dele, nos fez a gente enxergar esse caminho através dessa palavra. Jesus Cristo fala: há duas portas, uma larga e uma estreita. A estreita é essa que nós estamos nela agora. Só que essa porta estreita, ela vai te levar à salvação. Essa porta estreita, ela vai colocar você e cada um de nós no deserto, mas o nosso Deus vai andar com cada um de nós nessa porta de dificuldade. Foi assim na vida daqueles pastores, foi assim na vida daqueles que Jesus escolheu, dos seus discípulos, que largaram tudo o que eles estavam fazendo. Foi assim na vida de Pedro, de João, de Paulo. Eles largaram tudo o que eles estavam fazendo, porque colocou essa palavra dentro do coração, porque ouviram um dia, prestaram atenção, e essa palavra fez sentido na vida deles. Porque essa palavra é poderosa, e apenas com essa palavra, o Senhor fez os céus e a terra e as estrelas, apenas com a sua palavra, essa mesma palavra aqui. Aqui Paulo está falando para os Efésios, falando para eles continuarem firmados na palavra, para eles continuarem perseverantes, para eles continuarem buscando, porque o poder de Deus está na sua própria palavra. Em 1 Reis 18, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar, vamos entender um pouco o que Paulo está falando, através da própria palavra de Deus. 1 Reis 18. Reis 18, 41. Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe sobre como... Elias a Acabe disse: come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço, ao seu servo: sobe agora, olhe para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que há uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entrando, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aqui mais um pouquinho sobre o poder que essa palavra tem. Acabe casou com Jezebel e começou a fazer coisas que não agradaram a Deus. Deus mandou um profeta jovem, Elias, começando o seu ministério. Mas Elias chega em Acabe naquele momento e fala para ele que não ia haver chuva, porque eles estavam fazendo sacrifícios a Baal para a plantação que eles iam ter. E para fazer aquela plantação, multiplicar os alimentos, precisava de ter chuva. E Acabe estava fazendo errado, estava adorando outro Deus, sendo que ele era descendente do povo de Deus. E através de Elias e da palavra do Senhor, porque para a palavra de Deus ter efeito nas nossas vidas, precisamos ter fé e ter força de vontade nessa caminhada. Elias tinha essas duas coisas, e quando ele dá a palavra para Acabe, ele fala que ia ficar sem chover durante 3 anos e meio. Naquele momento Acabe não acreditou, muito menos Jezebel,
Mas quando o tempo foi avançando, passando-se 6 meses, passando-se 8 meses, a chuva não caía, começaram a prestar atenção que aquela palavra que Elias tinha deixado para eles tinha poder, porque a chuva cessou, mostrando para mim e para você também, se nós tivermos fé, essa mesma palavra tem poder nas nossas vidas, poder de nos fortalecer, de nos guiar, de nos transformar, de tirar o medo de situações e colocar coragem, porque o crente avança aonde a maioria das pessoas não tem coragem nem de andar, como no deserto, por exemplo, porque Deus caminha com cada um de nós. Elias foi alimentado por corvo, até que aquela cachoeira para de jorrar, porque começou uma sequidão grandiosa. Foi para a casa de uma mulher que era viúva, teve que, com um milagre, com a palavra de Deus, de novo, a partir daquele momento que ele chega, ela fala: nós estamos preparando um bolo para assar, comer e morrer. Ele falou: não, vocês não vão morrer agora não, porque agora vocês estão comigo, e eu estou com Deus, e a palavra de Deus está aqui dentro do coração. Quando nós carregamos essa palavra de verdade, com fé, ela transforma nossas vidas. Ela faz o milagre acontecer. E aconteceu mais uma vez o milagre na vida de Elias e dessa viúva. E eles se alimentaram, porque ela acreditou quando ele disse: traga a botija, faça um bolo para mim, depois você traga a botija, porque a botija não vai secar o óleo dentro dela, enquanto você tiver fé no seu coração. E assim foi que aconteceu. Porque mais uma vez ela acreditou na palavra, mais uma vez Elias também acreditou naquela palavra, e ele estava crescendo, ele estava se fortalecendo. Jezebel e Acabe estavam correndo atrás de Elias, perseguindo ele pela palavra que ele tinha dado, porque estava havendo fome naquele lugar, porque eles não estavam adorando o Deus verdadeiro, porque a palavra de Deus ela é muito clara, falando: Deus nunca vai deixar faltar o pão na mesa do justo. Quem é esse justo? Somos nós. Somos nós que saímos da nossa zona de conforto para vir aqui aprender mais um pouquinho da palavra. Porque cada pouquinho que você aprende aqui, você vai ouvindo, vai colocando no seu coração. Quando chegar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ter mais entendimento, e Deus vai poder usar você, porque Ele vai usar cada um de nós daqui a um tempo. É assim. No tempo certo de Deus, Elias estava aprendendo isso. Quando tudo tinha acontecido, o que acontece? Ao invés de Elias continuar fugindo, Deus fala para ele voltar para a terra. Agora ele ia voltar, mas o povo ia olhar diferente para ele. Ele volta e ele enfrenta 450 profetas de Baal. Ele volta e enfrenta Acabe, falando: o meu Deus me mandou de volta aqui nesse lugar, e você vai conhecer quem é esse Deus que você está negando, quem é esse Deus que você deveria estar adorando e você não está, porque esse Deus, se você for verdadeiro, ele faz milagres, e da mesma maneira que eu disse que não ia chover, vai chover lá na frente. A partir daquele momento, enfrentando os 450 profetas de Baal, Elias vence. Porque ele foi a força dele que venceu, foi a força de Deus. Essa mesma força de Deus está aqui nesse lugar. Essa força que nos dá coragem para continuar avançando no trabalho, avançando na fé, continuar vindo buscar o alimento. E depois de tudo isso acontecendo, ele fala para Acabe, para ele voltar para sua casa, porque ia chover. E através da oração, mostrando que a palavra tem poder, essa palavra, se você tiver fé, ela continuará mudando as nossas vidas, porque ela tem feito isso, porque nós temos crido, e nós temos avançado sobre essa palavra. E quando ele manda o menino olhar, falou: o que está vindo do mar? Ele falou: está vindo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: fala para Acabe que vai chover agora. E o milagre aconteceu, porque ele acreditou de verdade nessa palavra. Em Lucas 10, a palavra de Deus fala assim, Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lê? E respondeu ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e
todo o teu entendimento é o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Jesus falando para o doutor da lei, que tinha entendimento das Escrituras. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E aí ele conta que passou um sacerdote, olhou, passou do outro lado, não quis ajudar, depois passou um levita também, que tinha um conhecimento, estava vindo do templo, passou do outro lado, não quis ajudar. E aí passou um samaritano, e o povo judeu odiava os samaritanos. Mas o que essa palavra ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: quem convence o homem do pecado não sou eu, não é você, não é ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus, ele consegue mostrar para você aquilo que você acreditava antes, que você achava que estava certo, da sua maneira que você aprendeu durante todo o seu tempo de vivência, através da palavra ele consegue mostrar para você que você está errado. Esse doutor da lei estava apenas cutucando o Senhor Jesus, mostrando que ele tinha entendimento e que Jesus não sabia de nada. E Jesus, para mostrar para ele a palavra de verdade, a palavra verdadeira, tinha que convencer. E Jesus ainda usa para convencer ele um samaritano. Por que ele fala, quem é meu próximo? Ele já sabia quem era o próximo, que tinha que ajudar o próximo. O próximo não importa quem ele seja. Você ajudar uma pessoa que é sua amiga é muito fácil. Você ajudar uma pessoa que é seu parente é muito fácil. A palavra de Deus fala que até os ímpios faz isso. Mas você orar ou você ajudar pessoas que você nunca viu na vida, ou pessoas que estão passando por dificuldades no vício das drogas, da bebida, da prostituição, do tráfico de drogas, aí o ser humano ele olha com outros olhos e começa, antes de ajudar, a criticar, a julgar primeiro. Ah, está nessa vida porque está fazendo errado e tal. É por isso que quanto mais nós passamos por dificuldade durante a nossa vida, quando nós nos entregamos de verdade no caminho do Senhor Jesus, nós sabemos as dificuldades que as outras pessoas estão passando. Por isso que existem pregadores de toda maneira que Deus usa. Aqueles que vivenciaram o mundo no tráfico de drogas, o mundo na bebedice. Porque você já imaginou você pegar um doutor formado para pregar a palavra para uma pessoa que usou droga? Ele não vai entender nada, nunca. Mas o outro que já passou por aquela situação sabe falar com ele de verdade. E não vai falar sozinho, porque o Espírito de Deus é que vai falar. E aí Jesus fala para esse doutor da lei, com a palavra, ou a palavra tocando no coração e mostrando para ele. Ele achava que já sabia de todas as coisas, por isso ele vai e enfrenta Jesus Cristo na palavra, e o Espírito Santo começa a provar o contrário, ainda usa aqueles que eles mais odiavam, os samaritanos, que passou todas aquelas pessoas, nenhuma ajudou, mas um samaritano passou e viu aquele homem caído, que não conhecia, não sabia quem era ele, mas se moveu de íntima compaixão. Ele deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Talvez ele estava viajando para trabalhar, mas ele parou para ajudar aquela pessoa. Ele colocou o coração dela naquela pessoa. E só vai acontecer isso a partir do momento que nós vamos colocando o Espírito Santo dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós somos ruins de natureza. O ser humano só vai ajudar o próximo sem conhecer ele de verdade, se tiver o Espírito de Deus. Isso que Jesus estava mostrando para ele. E aí ele parou o tempo para ajudar aquela pessoa, curou as feridas dela, colocou no seu cavalo, levou até uma estalagem, ainda pagou o dono da estalagem para cuidar dele, porque quando ele voltasse, ele daria tudo aquilo que ele gastasse a mais. E aí ele pergunta para o doutor da lei, qual desses usou de misericórdia para com ele? E aí vê o poder que a palavra tem. Ele não tinha como negar aquela palavra. Ele não tinha como sair daquela palavra do Senhor. O tanto que essa palavra é poderosa, igual aquela prostituta que foi levada ao Senhor Jesus. Cada um com a pedra na mão para apedrejar. O que Jesus falou? Aquele que não tiver pecado entre vós, atira a primeira pedra. Quando Jesus falou aquilo, as pessoas tiveram que olhar dentro do seu coração.
E aí viram que são iguais ou piores do que aquela pessoa que eles estavam acusando. Por isso que nós nunca devemos julgar as pessoas, porque só quem deve julgar é Deus, porque Deus conhece o coração, conhece o íntimo. E aí aquela pessoa disse assim: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Paulo estava explicando isso para os Efésios, porque ele tinha o conhecimento de perseguir. Ele passou a vida perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo da maneira certa, porque ele tinha o conhecimento da palavra, mas não tinha o Espírito Santo dentro do coração. Se você tiver só o conhecimento da palavra, você não vai ter o entendimento daquilo que Jesus fez para cada um de nós. O morrer na cruz, não só dos milagres, mas o morrer na cruz, porque isso foi a maior de todas as obras do Senhor. O seu próprio Filho se entregou de verdade. Em Salmo 91, 1:8, a palavra de Deus fala assim, Salmo 91, 1:8. Salmo 91, 1:8. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele se livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Somente quem tem a visão espiritual consegue ver aquilo que Deus fez, aquele milagre. Às vezes um carro capotou, deu várias voltas, e a pessoa sai de lá sem nenhum arranhão. Muitas pessoas vão dizer é sorte, e talvez alguns vão dizer é Deus, mas da boca para fora, porque não tem o conhecimento. Para você ter o conhecimento é preciso de haver uma busca, é preciso haver uma renúncia, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Aquilo que aconteceu na vida de Davi, quando foi ungido como sendo um rei, o Senhor manda Samuel, ele vai na casa de Jessé e unge Davi. Mas ele unge Davi e fala: Deus tem uma obra bonita na sua vida. Ele não falou para Davi: você já vai ser rei. Mas ele acreditou em Deus, porque Deus tem sempre o melhor para nós. E aí você sai caminhando agora com maior alegria no seu coração, porque alguém foi lá e falou para você. Deus tem uma obra linda na vida de cada um de nós aqui nesse lugar. Ele se agrada quando a gente sai da nossa zona de conforto e vem aqui para ouvir a palavra, enfrentando os obstáculos, porque para chegar aqui sempre vai haver obstáculos, vai haver gripes, vai haver o frio, às vezes a roupa não está seca porque não apareceu o sol, mas a pessoa, quando ela se vira para ouvir a palavra do Senhor, sabendo que essa palavra tem poder, Deus se agrada e começa a trilhar os caminhos de cada um de nós. Não foi assim na vida de Davi? Quando Davi vence Golias naquele momento, quando tudo foi contra ele, Saul falou: você é pequeno, você é jovem, você não vai conseguir vencer um gigante. Ele é lutador de espada desde a sua meninice, você nunca lutou. Primeiro os seus irmãos falam: o que você está fazendo aqui? Volta para casa, você já entregou a marmita, vai embora, vai. Não precisa ficar aqui humilhando que nós estamos com medo desse tal de Golias. Mas Davi deu moral para eles? Não. Davi olhou para Deus e enfrentou aquela dificuldade. Quando ele enfrentou aquela dificuldade, ele venceu aquela barreira, mudou. As pessoas que criticaram Davi naquele momento, antes dele chegar a Golias, quando ele vence Golias, elas já olharam Davi com outros olhos, sabendo que Davi tinha feito o que fez, não foi pela sua própria força, mas foi pela força de Deus. Você sabe por quê? Porque Davi glorificou o nome de Deus todo momento. Quando nós glorificamos o nome de Deus em tudo que nós fazemos, as pessoas vão começar a acreditar também.
porque vai ver a mudança, vai ver a transformação, vai ver você crescendo dentro do coração, na humildade, crescendo também no profissionalismo, você fazendo as coisas certas, de maneira certa, e as pessoas vão falar, e elas falam, da mesma maneira que as pessoas falam quando alguém está fazendo errado, quando faz certo também elas falam, olha lá, está diferente, tem Deus no coração. E quando você coloca Deus, que você está glorificando o nome de Deus, quando você faz isso, quando nós mudamos a nossa maneira de viver, nós estamos glorificando o nome do Senhor. É verdade, Deus tem poder para mudar, está mudando o menino, está mudando a menina, está mudando eles, está mudando essa igreja, ela está crescendo na palavra do Senhor, e aí elas vão querer experimentar também o poder de Deus, pode ter certeza que vão. Por isso que Davi se torna rei, porque ele foi enfrentando, cada batalha que ele enfrentava, ele crescia mais, e apenas com os olhos espirituais você vai ver o castigo dos ímpios, porque as pessoas do mundo não vão conseguir enxergar. Apenas com os olhos espirituais você vai ver você sendo protegido, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas vocês não serão atingidos, porque vocês fazem parte do meu povo. Eu guio e protejo cada um de vocês aqui, tem feito milagres, e vocês sabem disso, nós sabemos disso, que Deus tem feito milagres aqui nesse lugar, e continuará fazendo, porque depende, sabe de quem? De cada um de nós. Por isso Moisés continuou andando também no deserto, porque Deus estava com ele. Por isso que Davi se torna rei, porque Deus estava com ele. Por isso que Paulo continuava escrevendo as cartas mesmo preso, porque o Espírito Santo de Deus estava dentro dele. Em 2 Reis, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis 19. 2 Reis. (19:28), a palavra de Deus fala assim, por causa do teu furor contra mim, porque tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que te escapou, o zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ao poder que a palavra tem. Todas as vezes que o Senhor Jesus agia no milagre, antes vinha a palavra. Todas as vezes, quando Pedro foi andar sobre as águas que Jesus estava andando, o que Pedro falou? Eu posso ir até ali? Aquela palavra teve poder, o Senhor Jesus falou: venha, Pedro. E ele andou sobre as águas, ele andou sob a palavra de Deus. Sanaqueribe aqui já tinha vencido todas as 10 tribos do norte. Já tinha vencido os benjamitas, que era uma cidade, as 2 cidades, a de Judá e os benjamitas, e ele já tinha vencido, já estava de frente à cidade de Judá. Ezequias era o rei. Ezequias é aquele rei que estava doente. Ele, quando assume, ele muda totalmente a adoração, coloca todo mundo para adorar a Deus de verdade. Quebra os bosques, quebra aquelas estátuas, arruma o templo, varre, deixa limpinho, coloca os sacerdotes direitinho para fazer o trabalho. Quando ele adoece, o Senhor manda Isaías falar para ele que ele ia morrer, arrumar a sua casa, que ele ia perecer. Naquele momento ele chora,
E através da palavra, ele fala: eu não fui fiel com o Senhor, eu não fiz tudo certo. E Deus ouve a palavra dele, porque ele foi verdadeiro, mostrando para nós também sermos verdadeiros com o Senhor, ou pelo menos tentar ser o máximo que nós pudermos, porque o ser humano é muito difícil de fazer isso, mas vai tentando que dá certo. A partir daquele momento que ele chora de verdade, falando com Deus, Isaías já está saindo da sua casa, o Senhor fala: volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. Você já imaginou? Você está com uma doença grave, você vai morrer amanhã, os médicos falam: não tem jeito mais, você vai perecer. E aí você fala com Deus e Deus te dá, acrescenta mais 15 anos de vida. Isso é bênção ou não é bênção? E a partir desse momento Deus ainda fala para ele que ele ia se escapar das mãos de Senaqueribe, e ele esquece. Às vezes acontece isso nas nossas vidas. Às vezes nós esquecemos das promessas do Senhor, sabendo que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Se Deus falar: vou fazer isso na sua vida, continua comigo, você pode confiar e continuar nesse caminho. Vai ter momentos que talvez vamos ficar cansados. O povo não ficou cansado no deserto? Ah, eu não aguento mais comer maná. Maná simboliza a palavra de Deus. Eu não aguento mais esse maná. Aí o Senhor vai lá e manda codornizes, eles comem, continua reclamando, mas Deus continua. A partir do momento que eles reclamam com Deus. Isso mostra para nós oração. A partir desse momento, Senaqueribe está para invadir a terra de Judá. Mas aquela fé dentro do coração e as coisas que Ezequias tinha feito para Deus, Deus nunca esquece aquilo que você faz para Ele. Deus nunca esquece que você um dia tentou falar para alguém do amor de Deus para aquela pessoa. Talvez ela não ouviu. Porque quando você vai falar de Deus para as pessoas do mundo, é muito difícil delas ouvirem. Você tem que estar espiritualmente mesmo, com o coração queimando. Você tem que ter orado, ter jejuado. E aí você chega para falar, e quando você fala, o cara pode ser do mundo, a mulher pode ser do mundo, você vê as lágrimas escorrendo, porque não é você que está falando, é o Espírito Santo de Deus. Mas isso é coisa que a gente vai aprendendo na caminhada com o Senhor. A partir daquele momento que já estava tudo cercado, Ezequias já não acreditava mais, e aí ele ora pela última vez com o coração aberto, e o Senhor o ouve. E aí o Senhor mostra para ele e mostra para cada um de nós que Ele nos defende. Não importa a dificuldade que você estiver passando nesse momento, se você orar para Deus e for verdadeiro com Ele, Ele vai defender Ele mesmo a sua causa, as nossas causas, como Ele já tem feito aqui nesse lugar. E aí a palavra de Deus fala que sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive, por causa da palavra de Deus. Olha o poder que essa palavra tem. E nós já estamos terminando em Lucas 23, a palavra de Deus fala assim, Lucas 23, Você quer saber o que é o amor ao próximo de verdade? Olha o que é o amor ao próximo aqui, ó. Lucas 23, (33). E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores uma à direita e outra à esquerda. Jesus tinha sido julgado injustamente. O seu próprio povo mentiu para que ele fosse condenado. Bateram nele, cuspiram nele. Pilatos mandou açoitar para ver se o povo ficava com pena dele e não mandasse crucificá-lo, porque Pilatos queria livrar Jesus. Mas ele não podia fazer isso porque ele tinha feito coisas erradas contra Roma, ele tinha roubado o imperador. E os saduceus e fariseus sabiam, se falou para ele, se você libertar ele, nós vamos falar para o imperador que você fez coisa errada. Então ele estava nas próprias mãos dos fariseus. Nem ele querendo, ele não podia libertar Jesus.
Por isso que quando ele fala para Jesus, eu tenho poder de soltar, Jesus fala para ele, você não tem poder nenhum sobre mim se esse poder não tivesse vindo do céu. A palavra de Deus, olha o poder que ela tem. E o que eu acho mais bonito, e tudo isso acontecendo na vida do Senhor Jesus, e quando crucifica, a palavra de Deus fala assim, e disse Jesus, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Qual de nós nesse lugar aqui do Senhor Jesus ia falar isso? Sem o conhecimento dessa palavra? Ninguém. Porque o Senhor Jesus mudou toda uma concepção de vida. Mudou tudo o que você achava que era amor que você tinha. Esse amor mundano, que você é a pessoa fala que ama, no outro dia quer matar ela. Esse amor mundano que mata e quer roubar. Esse amor mundano que passa, que quer trapacear, e esse é o amor do mundo. O amor do Senhor Jesus é verdadeiro, porque Ele se entregou e não pediu nada para nenhum de nós. Pelo contrário, nós nem tínhamos nascido, e hoje nós estamos debaixo dessa graça do Senhor, por isso que Ele fez aqui esse sacrifício. As pessoas zombando dele, se você é filho de Deus, então você salvou tantas pessoas, por que você não salva a si mesmo? Porque Ele estava se entregando, porque essa palavra tem poder. E graças ao que Ele fez, hoje nós somos remidos no sangue do Senhor Jesus. E para finalizar em 2 Coríntios, a palavra de Deus fala assim, 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 21. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, eu sou. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga e vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprimem cada dia o cuidado de todas as igrejas. Por isso que Paulo sabia o verdadeiro amor que Deus tinha na vida dele. Porque antes disso aqui, ele era um assassino, um perseguidor. Quando Estevão foi morto, ele estava lá aos pés de Estevão. E muitas outras pessoas foram castigadas nas suas mãos. Mas lembra que Deus é justiça. E tudo isso que ele passou aqui, das pedradas que ele levou, dos naufrágios que ele teve, das chicoteadas que ele teve, tudo isso ele estava pagando aquele débito lá atrás. O Senhor tinha perdoado, mas ele tinha que pagar tudo que estava devendo. Mas não é lindo a história de Paulo? Ele não fez essa obra maravilhosa que avançou 2000 anos para chegar aqui, através do Espírito Santo de Deus, falando através dele, porque o Senhor perdoou, porque ele foi verdadeiro com Deus. Ele teve uma mudança de verdade. Ele não mais fazia aquilo que ele fazia antes, porque ele sabia o valor da palavra de Deus. Ele sabia o verdadeiro valor que Jesus tinha feito para salvar a sua própria vida. Por isso ele enfrentou todos esses obstáculos, escreveu esses livros, não mediu esforços, hora nenhuma, para que esse evangelho continuasse construindo o nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. Por isso aquelas igrejas cresciam cada vez mais sobre a palavra de Saulo, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito Santo que está aqui hoje guiando cada um de nós, nos dando entendimento espiritual, porque para você entender as coisas de Deus, você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Amém? Por isso eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos guiando em nome do Senhor.
Quem precisa de oração? Amém. Então vamos estar orando nesta noite. Pela vida do irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael, Felipe, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Aniela, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente Valdice, Nathalie, Alice e Aline, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdeci e família, Kaique, Sinésio, Élica, Vera, Andréia, Paulo e Emanuele. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós apresentamos cada nome que foi citado diante da Tua presença. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente e onipresente. E nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos cada um deles diante da Tua presença. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha visitá-los com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor, com a paz, com o refrigério, com o bálsamo do Senhor. Que o Senhor venha alcançar, Senhor Jesus, com o manar do Senhor nesta noite, porque o Senhor conhece o deitar e o levantar de cada um. O Senhor conhece a necessidade nesta noite. E nós estamos aqui unidos à nossa fé e apresentamos eles diante da Tua presença. E pela fé, ó Pai, nós já cremos, ó Pai, no milagres na vida de cada um deles. Papai querido, nós Te louvamos, ó Pai, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. E nós apresentamos, ó Pai, essa semana diante da Tua presença. Nós apresentamos o nosso altar, a nossa vida, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos dar sabedoria no nosso local de trabalho, que o Senhor venha derramar sobre as nossas mãos, ó Pai, a unção da capacitação do Senhor, que tudo que fizermos, ó Pai, venha ser por excelência, venha ter o diferencial do Senhor. Papai querido, e apresentamos também, ó Pai, as escolas, os alunos, apresentamos, ó Pai, cada ônibus que sai daqui de São Simão para levar os alunos para a faculdade, que o Senhor venha levar, que o Senhor venha trazer debaixo das Tuas mãos santas. Apresentamos os nossos filhos, esposo, esposa, apresentamos a nossa família e a nossa parentela, que da mesma forma o Senhor venha alcançá-los nesta noite, que o Senhor venha guardá-los, ó Pai, debaixo das Suas mãos santas e poderosas. Apresentamos a vida ali da Margot, ali em Rondonópolis, que o Senhor venha alcançar, Senhor Jesus, com o bálsamo do Senhor, com o fortalecimento do Senhor. Papai querido, nesta noite nós também apresentamos, ó Pai, a filha do Ronim, que perdeu ali o cachorro. Senhor Jesus, nós também unimos a nossa fé. Nós não sabemos o que aconteceu, mas nós sabemos que o Senhor pode incomodar quem pegou, ou quem por acaso achou que estava perdido, ó Pai, que não foi por má fé. Que o Senhor venha incomodá-los, ó Pai, e venha entregar. Em nome do Senhor Jesus é o que nós Te pedimos. E desde já, ó Pai, nós Te agradecemos por este momento. Te agradecemos, ó Pai, porque até que o Senhor tem nos dado graça, até que o Senhor tem derramado da Tua presença sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. E nós dizemos amém. Glória a Deus.